Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Gente, ontem o Fluminense conquistou o título da Recopa Sul-Americana, 2-0 contra a LDU, gols no segundo tempo, 2 gols de John Arias, um de cabeça e o outro cobrando o pênalti sofrido pelo Renato Augusto. Aí eu tava assistindo o jogo ontem, Romano e Léo. Segundo tempo, o Diniz voltou com o John Kennedy. Ele foi expulso. Que foi expulso, né? Já estava 1-0 pro Fluminense, ele foi expulso. Ele voltou com o John Kennedy, na ocasião, na vaga do Felipe Melo. Depois ele fez 3 alterações seguidas. Colocou Renato Augusto, Douglas Costa e Marcelo. O Renato entrou na vaga do Ganso, o Douglas na vaga do Keno e o Marcelo entrou na vaga do Diogo Barbosa. Aí mais pro finalzinho ele tirou o Samuel Xavier, que estava jogando mais um sacrifício também para essa decisão. Naquela história de melhores elencos do Brasil, que nas últimas temporadas quase que todo mundo falava, Flamengo, Palmeiras e Atlético, o Fluminense está pegando um lugar nessa história aí? Eu acho que o Fluminense está e acho que o Internacional também está. Com um elenco muito forte. Agora, Cirilo, essa avaliação de elenco, principalmente com a mudança de ano, né, com a virada de temporada, ela vai muito no papel, né? Você olha, por exemplo, por que a gente coloca o elenco do Atlético, né, na briga com esses aí? Porque quando você olha para o papel, você fala o Patrick, o Vargas, o Edenilson, são todos jogadores de valor. Jogadores que têm um histórico de entrega. Então, mercado. Ele tem um valor. O Vargas não tem mercado, não, né? Não, mas os outros têm. Mas são jogadores valiosos, jogadores de altos salários. Allan Kardec. O Vargas até tem, mas ninguém quer pagar. Então, assim, o Atlético está no meio destes, mas se a gente pegar o que está rendendo hoje, o Atlético saiu desse grupo. Não, então, hoje o Galo saiu desse grupo. É porque há 2 discussões, Romano. Há uma discussão de os caras que eu tenho aqui para colocar para jogar e tem a discussão de desempenho. Pensando em elenco, as opções que tem, o Atlético segue entre os 3 ou perde posição essa temporada? O Atlético perdeu um pouco posição. O Atlético tem dificuldades em algumas peças de reposição. Por exemplo, na zaga, o Atlético acabou perdendo jogadores e os que estão altos e baixos nesse momento. O Atlético agora tem um menino, né, que tá jogando, tá dando essa possibilidade. Mas, por exemplo, o Paulinho não joga, quem joga no lugar do Paulinho? Acho que o Atlético ainda falta algumas peças. Ele desceu um pouco, ele não saiu, na minha concepção, ele não saiu dessa lista, mas ele desceu um pouco. Ao caso do Fluminense, eu vejo um certo desequilíbrio no elenco do Fluminense. O Fluminense, meio campo pra frente, tem um baita do elenco. Agora, lá atrás, ele acabou perdendo principalmente o Nino, que a gente chama muito de zagueiro construtor, que era um jogador, o pilar da defesa, e ele não conseguiu repor. Perdeu o melhor zagueiro dele. Perdeu o melhor zagueiro. Ele não conseguiu repor. Thiago Santos está sendo zagueiro. Jogou muito bem ontem. Sendo improvisado como zagueiro ali, ele e o Felipe Melo. Então, assim, eu acho, e tem um problema também, o Fluminense, por exemplo, aí é gosto de treinador, né? Eu jamais deixaria o Renato Augusto ser reserva. Ele entrou ontem. Mas eu acho que o Renato é a condição física. E acho que o Fluminense foi muito... se preparando para a temporada. Não, eu acho que o Fluminense... Cara, se você imaginar, o Fluminense tem Ganso e Renato Augusto. Né? Eu acho que o Renato Augusto é mais jogador que o Ganso. Também acho. Mas o Ganso é um craque com a bola no pé. O Ganso não corre, mas ele com a bola no pé, tecnicamente, é indiscutível. Cara, se você tem no seu time um para jogar um tempo e outro para jogar outro, já... Porque é exatamente essa alteração que ele tem feito. Sim. O Renato entrou no lugar do Ganso. O Renato, pra mim, não sei se é um exagero, mas o Renato em condições físicas, pra mim, é top 5 futebol brasileiro. O Renato joga muita bola. O cara tem o Renato Augusto hoje como opção. Mas aí o top 5 do Renato seria o Renato bem fisicamente. Não, então, isso não existe mais, Cirilo. Não, mas ontem o Renato que não está... O Renato não joga mais de 50 jogos no ano. O Renato Augusto normalmente não vai jogar essa faixa... Não vai ser o cara, vai ser o Hulk que vai jogar 60 jogos no ano. Não vai ser. O Hulk é fora de série. Mas enquanto estiver disponível, o cara é muito diferente. Eu creio que o Atlético não está mais no top 3 elencos do futebol brasileiro pelas movimentações dessa temporada. Até mesmo porque, onde o Romano citou ali sobre Hulk e Paulinho, por exemplo, o Atlético não tem reservas. O Atlético tem no papel. Ele tem o Kardec, ele tem o Vargas, mas esses caras não entregam nada. Então o Atlético não tem, nesse momento, um elenco, principalmente lá na frente.
Para a defesa, eu repito, não são os melhores laterais do planeta, mas se ter Mariano e Saravia para o futebol brasileiro é beleza. Na lateral esquerda, o Atlético tem um selecionável, que não está bem, mas o Arana é um lateral de seleção brasileira, ele ia para a Copa do Mundo. O Rubens deveria ser usado mais à frente, mas quando joga na lateral também entrega. O Atlético tem 4 zagueiros, Gemerson, Lemos, Fux e Igor Rabelo, que se não fossem as lesões, eu acho que o Atlético teria uma zaga muito mais firme. O Atlético tem um goleiro que pode ser convocado daqui a pouco. Então, no meio-campo, o Atlético tem o Batalha, que joga muita bola. Tem o Otávio, que é bom volante. Tem o Alan Franco, que ajuda quando precisa. O Edenilson ajuda ali, mas para ser titular. Mas aí vem Zaratio, Scarpa, o Alisson surgindo agora. O Igor Gomes é um bom jogador. O Atlético tem um elenco bom. O Atlético tem um elenco bom. O Atlético tem um elenco top. Mas quando chega no ataque, aí tá faltando peça. E a janela se fecha no meio da semana que vem. E não é de hoje. E o Atlético precisa buscar atacante. Porque eu não posso falar do Isaac e do Cadu. O Felipão não põe pra jogar, ué. Não vimos ainda, né? Então, ou esses meninos jogam e viram opções, ou o Atlético contrata alguém pra ser reserva do Paulinho e do Hulk. Porque com Kardec e Vargas não dá. E a gente tinha expectativa de, no estadual, esses meninos fossem jogar pelo menos um pouquinho. E muitos deles nem relacionados para os jogos. Nem relacionados. Então, assim, é o que o Léo falou anteriormente. Qual que é a política do Atlético de utilização da base? Eu me lembro que no final do ano passado, início desse ano, o presidente Sérgio Coelho falou que o Atlético voltaria a valorizar a base e daria mais oportunidades. Mas fica a impressão que só por livre e espontânea pressão é que o Alisson, por exemplo, foi jogar. Sabe? Então, e foi mesmo. E aí, você começa a perceber, poxa, mas não tinha, não é uma política, não tá um negócio ali planejado com a comissão técnica. Então, fica essa questão, fica esse pensamento. Agora, você falando do Fluminense, o Léo citou anteriormente, a gente tem que falar do Internacional. Internacional. Aí tá. O Cirilo tá com o time aberto ali, ó. Só abriu o elenco do Internacional pra ver. Quero que vocês façam o seguinte, faz de 1 a 5 aí, Romano. Os melhores elencos do futebol brasileiro para essa temporada, na ordem. Flamengo, Internacional. Você acha o Inter segundo? Eu acho. Palmeiras enfraqueceu o elenco. Palmeiras, Atlético, e tem um time que não tá dando liga, mas tá com um elenco forte, que é o Bahia. Pra você tá à frente do Fluminense? Acho que tá à frente do Fluminense. E aí, Léo? Flamengo, e acho que todos os outros ficam brigando aí. Não, eu não me sinto capaz. Eu tenho que fazer um estudo pra poder pegar e jogador por jogador, porque acho que o Inter tem um elenco forte, o Fluminense tem um elenco forte. Você não era murista, não, Léo? Não é ficar no muro, não. Tô sendo sincero. Pega a escalação titular do Internacional aí. Do Grêmio? Que ganhou do Grenal. Grêmio, vou pegar pega a escalação do Grenal. Porque o Internacional tem... Cara, o Alário chegou jogando muito. Tem Ener Valência. Primeiro, não jogou, mas o goleiro é de seleção. Rocher. Não jogou o Rocher, jogou o Antony, ó, no clássico. Bustos, Vitão, Robert Renan. É importante dizer que o mercado estava fora, machucado. Mas o titular. No lugar do... No gol do Robert Vitão, Renan. Do Robert Renan. Prioritariamente o Robert Renan. E o René. Arangues, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valência. Esses os titulares. Segundo tempo entrou Alário, entrou Wesley, entrou Bruno Gomes, enfim. Não, galera do YouTube tá vendo, quem tá no rádio não conseguiu. Eu ri aqui, você falou do Wesley. Entrou no segundo tempo. Mas tem ainda... Acabou de piorar o elenco do Inter. Fernando chegou, jogador do Sevilha, vai ainda jogar. Tem Carlos de Pena no banco. Tem, pra chegar no meio da temporada, o Borré. É um time, elenco forte. Tem o lateral, mas agora o lateral espanhol. Tirando o número de peças no ataque, é um elenco igual ou pior que o do Atlético. Eu considero o ataque é mais forte em termos numerosos. Eu acho o elenco do Atlético melhor ainda. Pra mim seria Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Atlético e Internacional. Acho que é uma boa. Tá bom, eu caso com você. Pode ser? Tá feito. Tudo bem. Beleza. Aí depois você desce no muro. Já que você fez tanta questão, porque pra mim é o Flamengo e os outros ficam brigando aí. Tá bom. Acho que o Flamengo é o melhor disparado mesmo. Rádio Esportes Debate, já os destaques finais.